Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu me chamo Luiz Felipe. Hoje nós vamos estudar planos de secção e eixos do corpo humano. Seria um complemento da videoaula anterior, de termos radiológicos, tá? Nós vamos conhecer alguns termos sobre planos e eixos do corpo humano. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para quando eu postar vídeo novo você ser notificado, ok? Me siga também no Instagram, Tec Rádio Estudos em Radiologia. Vamos lá? Então, os planos de secção do corpo humano primeiro. São planos que dividem o corpo em porções direita e esquerda, em porções anterior e posterior, e em porções superior e inferior. Todos os planos são baseados na posição anatômica, não vamos esquecer. A posição anatômica é muito importante na radiologia, ok? Não devemos esquecê-la, tá? Então, todos os planos e eixos são baseados nessa posição anatômica. Então, aqui nós temos o bonequinho em posição anatômica e seus planos de secção. O primeiro aqui, que é esse daqui, ó, tá cortando bem no meio do bonequinho, é o plano médio sagital, ou também conhecido como plano mediano, ok? Nós temos também esse outro plano, que divide o corpo no meio também aqui, que é o plano coronal ou plano frontal. E nós temos esse outro que divide aqui embaixo aqui ou qualquer região, tá? Mas esse plano aqui que é o plano transversal ou plano horizontal, ou também conhecido como plano axial, usado muito na radiologia, Plano axial. É a mesma coisa. Vamos ver cada um então. Então, o plano médio sagital ou também o plano mediano é o plano vertical que passa longitudinalmente através do corpo, dividindo-o em metades direita e esquerda. Então, o plano médio sagital, ou plano mediano, ou plano sagital, ele vai dividir o corpo em metades direita e esquerda, tá? Então, uma linha que corta bem no centro do nosso corpo, ó. Mais uma imagem aqui representando, ó. É uma linha que passa bem no centro do corpo. Esse é o plano médio sagital ou plano mediano. Divide o corpo em metade direita e metade esquerda, tá? Esse é o plano mediano. Nós temos também plano sagital, Só plano sagital. Tiramos o médio, plano sagital. Quais são? É quando eu quero fazer algum estudo. Vamos supor, o estudo do braço. Eu posso dividir o braço aqui em plano sagital para estudar a região lateral e medial do braço. Dividir o antebraço em região lateral e medial do antebraço. Dividir aqui no plano sagital da coxa. Estudar o plano metade lateral e medial. Mesma coisa aqui na perna. Plano sagital da perna. Quero estudar o plano lateral e medial da perna, ok? Eu só posso falar plano médio sagital ou plano mediano, esse corte que divide o corpo em duas metades iguais, direita e esquerda. Se eu quero estudar plano sagital de outras regiões do corpo, como eu acabei de falar aqui, é plano sagital, ok? Temos também o plano coronal, ou também conhecido como plano frontal. São planos também verticais que passam através do corpo em ângulos retos com o plano mediano, dividindo em parte anterior e posterior. Nós estamos vendo aqui, ó, cortando bem na lateral do bonequinho aqui, Então você imagina uma pessoa de lado e o corte bem no centro do corpo. Então é chamado também, eu não coloquei aqui, mas de plano médio coronal. É esse que bem no centro do corpo, tá? Plano médio coronal ou plano frontal. Se eu quero fazer um estudo mais da região anterior do crânio, que, por exemplo, plano coronal, mais posterior, plano coronal, da região do abdômen, mais anterior aqui,
plano coronal. Então, só o centro é plano médio coronal, ok? Então, ele vai dividir em porções anteriores e porções posteriores do nosso corpo. E por último, o plano transversal ou plano transverso, também conhecido como plano horizontal ou plano axial, é a mesma coisa. São planos que passam através do corpo em ângulos retos, com um plano coronal e mediano. Então agora não é um plano vertical, e sim um plano horizontal, ok? Divide o corpo em partes superior e inferior. Então, estão vendo aqui uma lâmina, né? Cortando o bonequinho aqui, dividindo em partes superiores e inferiores, né? Imagine aqui, ó. Cortei, dividi o corpo em metade superior, metade inferior. O braço, mesma coisa, metade superior e inferior. A perna também, ó, metade superior e inferior. Então, plano transverso vai dividir o corpo em metades superiores e inferiores, ok? Aqui nós temos umas imagens de ressonância magnética, né, do crânio, ok? Então, nos três planos aqui. Então, imagine que o bonequinho está deitado aqui, ó, foi feito um corte axial ou um corte transversal da cabeça aqui, ó, para gerou essa imagem, né, essa imagem axial. Agora, imagine aqui que foi feito um corte nessa posição, no corte coronal, gerou essa imagem coronal. Agora aqui cortando bem no centro do corpo do paciente, né, do bonequinho, imagem sagital. É fácil de guardar. Quando se fala plano sagital, eu estou olhando a imagem de lado. O sagital não divide em metades direita e esquerda, então é lado, ok? Então eu estou vendo a imagem de lado, de perfil aqui, ó, de lado. O plano coronal ou plano frontal é como se eu estivesse visualizando a imagem de frente, ok? Eu estou olhando como se a pessoa estivesse de frente para mim. Então, plano coronal ou frontal. E por último, essa aqui é como se tivesse um corte transversal do corpo, um corte axial, ok? Então aí, ó, plano transversal, plano coronal e o plano sagital, os três planos de secção do corpo humano, ok? Então, o plano transversal divide o corpo em metades superiores e inferiores. O plano coronal divide o corpo em metades anteriores e posteriores. E o plano sagital divide em metades direita e esquerda, ou lateral e medial, vamos dizer assim, ok? Algumas outras imagens de ressonância, né? Aqui uma ressonância de ombro no plano coronal. Eu estou olhando esse ombro de frente. Aqui uma ressonância de joelho no plano coronal. Por quê? Porque eu estou olhando a imagem de frente. Aqui uma ressonância de cotovelo. Ela está de ponta cabeça, né? Porque ó, o húmero está aqui, o húmero que está aqui em cima, né? Então, mas só para ter uma ideia, uma ressonância de cotovelo no plano coronal. Por quê? Porque a imagem está de frente para mim. Aqui uma imagem do cotovelo agora em axial, plano transversal, né? Então, dividindo o cotovelo aqui em metades superiores e inferiores, corte axial aqui do cotovelo. Aqui, em ressonância do joelho, eu sei que é plano sagital, porque a imagem está de lado, está em perfil. Outra imagem do joelho, isso aqui agora é um corte axial do joelho, ok? Mais um exemplo, ressonância do polegar, né? Do primeiro dedo da mão. Aqui nós temos o plano axial, né? O corte transversal do dedo, dividindo ele em porção superior e inferior do dedo. Aqui no plano coronal do dedo, porque eu sei que o dedo está de frente para mim, né? Está em plano, me dividindo o dedo em metades anteriores e posteriores. Aqui o dedo no plano sagital, né? Dividindo ele em metades direita e esquerda. Eu sei que o dedo está
de lado, a imagem está de perfil para mim aqui, ok? Agora vamos falar sobre eixos do corpo humano. Os eixos são linhas imaginárias ao redor dos planos, nas quais acontecem os movimentos do corpo. Então, são através dos eixos que acontecem os movimentos do nosso corpo, ok? Então, nós temos o eixo látero-lateral, o eixo antero-posterior e o eixo longitudinal. Aqui representado na figura, né? Nessa linha preta é o eixo longitudinal, né, que pega toda a região longitudinal do corpo. A linha azul, região antero-posterior, de frente para trás. E essa linha vermelha, o eixo látero-lateral, que é de um lado para o outro. Ok? Vamos conhecer cada uma. Então, o eixo látero-lateral também é conhecido como eixo transversal. Só tomem cuidado aqui para não confundir com plano transversal. É diferente, ok? É eixo transversal ou eixo látero-lateral, que é mais fácil de guardar, né? Eixo látero-lateral nós já sabemos que é de um lado para o outro. Então, vamos lá. Estende-se de um lado ao outro perpendicular ao plano sagital, ou plano médio sagital. Então, nós sabemos que aqui no bonequinho, esse é o plano médio sagital. E aqui está falando que é perpendicular ao plano médio sagital. Então, como que seria isso? Assim, né? Eixo látero-lateral, ele está perpendicular ao plano médio sagital. Ele vai de um lado ao outro. Este eixo látero-lateral permite movimentos de flexão e extensão do nosso corpo. Exemplo, a articulação do ombro, a articulação do cotovelo e a articulação do joelho. Imagine que essa seta seria um pino que foi colocado aqui, uma haste, alguma coisa, fazendo com que eu consiga fazer uma flexão e extensão do cotovelo. Se eu tivesse um pino nessa altura, como se tivesse uma flexão e extensão do ombro, ou tivesse um pino nessa altura aqui, uma linha imaginária nessa altura aqui, ó, eu conseguiria fazer flexão e extensão do joelho também, ok? O eixo antero-posterior, também conhecido como eixo sagital. Volto a dizer, cuidado para não confundir com plano sagital. Aqui, o eixo antero-posterior também é conhecido como eixo sagital. Estende-se em sentido anterior para a posterior. Ele fica perpendicular ao plano coronal ou ao plano frontal. Nós temos aqui o bonequinho de lado. Vamos achar o plano médio coronal ou plano coronal, né? Que é essa que divide o corpo em duas metades aqui, ó, em metade anterior e metade posterior. Então está falando que o eixo antero-posterior é perpendicular a ele. Então ficaria assim, né? Eixo antero-posterior, de frente para trás. Esse eixo antero-posterior permite os movimentos de abdução e adução. Agora, olhando o bonequinho de frente com esse eixo antero-posterior, eu consigo abduzir o meu ombro, levantar o braço, estou abduzindo o meu braço e voltando o braço. Adução, ok? Quadril é a mesma coisa. Quando eu afasto a perna, né, a coxa, estou abduzindo a articulação do quadril. Quando eu aproximo, estou aduzindo a articulação do quadril, ok? Então, o eixo antero-posterior permite o movimento de abdução e adução. O eixo longitudinal estende-se de cima para baixo, perpendicular ao plano transversal. Então, nós vamos lá no bonequinho, procura qual que é o plano transversal, né? O plano transversal é aquele que divide o corpo em metades superior e inferior. Então, se ele é perpendicular ao plano transversal, seria neste plano. Então, o eixo longitudinal seria esse eixo aqui, ok? Seria o eixo do plano médio sagital, né? O eixo longitudinal. Este eixo permite os movimentos de rotação
lateral e rotação medial, né? Exemplo, uma articulação do ombro e da cabeça. Imagine que eu passei um pino aqui na região do ombro, eu consigo fazer com que ele rode para a lateral ou rode para a medial do corpo, o ombro. A cabeça, a mesma coisa. Eu consigo, com um eixo aqui na região da cabeça, bem na região longitudinal da cabeça, eu consigo fazer rotações para um lado da cabeça e rotações para o outro lado da cabeça. Mesma coisa com a perna, com um eixo aqui longitudinal. Eu consigo fazer uma rotação lateral da perna e consigo fazer uma rotação medial da perna. Ok? Então, considerações finais. Então, nós temos 3 planos de secção do corpo humano e 3 eixos do corpo humano. Os 3 planos do corpo humano é o plano médio sagital, plano coronal e o plano transversal. O plano médio sagital divide o corpo em direita e esquerda. O plano coronal divide o corpo em anterior e posterior. O plano transversal divide o corpo em superior e inferior. Nós temos 3 eixos: o eixo lateral, o eixo antero-posterior e o eixo longitudinal. O eixo lateral é aquele que passa perpendicular ao plano médio sagital e permite os movimentos de flexão e extensão. O eixo antero-posterior, ele é perpendicular ao plano coronal do nosso corpo e permite o movimento de abdução e adução. E por último, o eixo longitudinal, que é perpendicular ao plano transversal do corpo, que permite o movimento de rotação, tanto lateral quanto medial, ou rotação da cabeça também. Ok? Espero que tenha gostado dessa videoaula. Compartilhe, curta esse vídeo e até a próxima aula. Tchau!